Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Viajando e Imigrando. Para quem não me conhece, eu sou a Cristina Rodrigues. Quem quiser pode me chamar de Cris. Hoje eu queria tratar sobre um tópico muito importante, que é a segurança das crianças em viagens e passeios, né? E eu gostaria de pedir para todo mundo que acesse esse vídeo, deixar o seu like. Por quê? Porque assim esse vídeo vai chegar ao acesso do número grande de pessoas, né? Porque é um tópico muito importante. Mesmo que você não tenha crianças, você pode conhecer alguém que tenha, e aí vai ter algumas informações úteis para os papais, né? E mamães. Então, eu inclusive fiz aqui umas anotações para não esquecer de nenhum tópico, né? Vamos começar por viagem. Quando você está viajando com uma criança, é sempre importante você identificar essa criança, né? Nos Estados Unidos, eu lembro quando eu morava lá, era possível você comprar uns adesivos, tipo uma tatuagem, onde você podia colar aqui nessa região do braço da criança, né? E nessa tatuagem tinha todas tinha as informações básicas, que é o nome das crianças, o nome da criança e o telefone dos pais. Isso é muito importante, porque se a criança se perde, essa é a maneira mais rápida de entrar em contato com os responsáveis. E isso alivia tanto os pais quanto a criança, né? Porque a criança que se perde, ela fica com muito medo. E é impressionante, quando ela se vê numa situação de pânico, muitas vezes coisas que ela sabe sobre ela mesma, ela não tem condições de falar. Ela não fala do próprio nome, nem o nome dos pais e muito menos onde mora. Isso eu vi muito durante o meu trabalho que eu tive no Brasil, né? Então é importante você ter um cartãozinho de identificação da criança. O que você vai colocar nesse cartãozinho? Você vai colocar o nome da criança, o nome do pai e da mãe, o telefone de contato, e você vai também colocar, se possível, o hotel onde você está hospedado. Isso ajuda muito a quem encontrar o seu filho a entrar em contato com vocês o mais rápido possível. Também ensine a criança a apresentar esse bilhete para quem a encontrar, né? Fale: olha, filho, se você se perder do papai e da mamãe, você apresenta esse bilhetinho que está aqui na sua roupa, para que eles possam entrar em contato com a gente, né? Oriente a criança a fazer isso também, né? E na China, eu tive nesse verão passado, né, em 2018, agora eu tive na China, e eu achei muito interessante uma coisa que muitos pais usavam lá. Eles usavam tipo assim, como se fosse uma algema, que era uma pulseirinha que vai no braço da criança, e aí tem uma cordinha em espiral e vai no braço dos pais. Eu achei uma ideia muito interessante, principalmente quando você anda em multidões, né? Porque na China, vocês sabem, tem um sequestro de crianças assim muito grande por causa dessa política de um filho por casal, né? Então, as pessoas tomam muito conta dos filhos, né? E eu vi muita criança andando com os pais em lugares muito movimentados, como no centro da cidade, e eles tinham essa pulseira de proteção, né? É claro que em alguns lugares você não precisa disso, mas se você tiver assim numa multidão muito grande, como tipo um show, eu até que recomendaria, né? E não ligue para a opinião dos outros, né? O importante é a segurança do seu filho, né? E outro tópico toda vez que você for levar o seu filho a um lugar onde ele vai ficar à vontade, vai poder correr para tudo quanto é canto, é muito importante você saber os perigos que estão ao redor desse lugar. Por exemplo, você vai numa festa de aniversário de um amiguinho, e é feito numa casa de festas. Seria interessante você olhar se há saídas por onde essa criança pode escapar e ir para a rua, né? Você pode olhar, por exemplo, também se há piscina nesse ambiente, porque lugares onde tem piscina precisa de uma atenção redobrada, porque água é uma coisa que atrai muitas crianças, né?
E se você, por exemplo, está numa chácara, você está num sítio, você se informar sobre o que há ali naquela região. Se tem algum lago, se tem algum riacho, se tem algo, um poço, por exemplo, né? Algo que possa pôr em risco a integridade física das crianças, né? Isso é muito importante saber e também orientar as crianças sobre esses perigos, né? E um outro tópico é sobre piscinas, né? É um lugar onde acontece muito acidente, piscinas, né? Muitas vezes acontece acidente com criança em piscina porque a criança foi sozinha na piscina e os pais não perceberam a saída da criança, né? Eu acho assim, se você está num lugar onde tem uma casa, onde tem piscina, se a piscina for na sua casa e você tem crianças pequenas, eu acho que é super importante você colocar uma grade ao redor, uma cerca ao redor da piscina. Ah, mas não fica bonito. Não, não fica bonito, né? Isso estraga um pouco o visual da sua casa, mas eu acho que a segurança das crianças vem em primeiro lugar, né? No Brasil você vê muito, isso é uma coisa que eu não vi em outros países, você ter essa rede de segurança em apartamentos, em janelas, em varandas, né? Em outros países eu não vi isso e eu acho isso muito bom. A pessoa, é claro que não fica a coisa mais linda desse mundo, mas o mais importante é a segurança do seu filho. Então, na piscina, faça a mesma coisa. Se a piscina for sua, coloque uma cerca de proteção, porque você não vai se arrepender, né? Porque a morte de um filho é uma coisa que machuca muito, né? É uma coisa que nunca você vai conseguir superar, você sempre vai pensar naquilo, né? E piscina é uma coisa onde acontece muitos e muitos acidentes. Então, por exemplo, se você também chega numa casa de veraneio, uma casa que você alugou, um sítio, uma chácara, né? E tem piscina, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é nas crianças, porque os pais chegam na casa, a primeira coisa que eles vão olhar é as acomodações. A mãe vai ficar preocupada, o lugar tá limpo, onde eu vou pôr meus filhos, o quarto, isso e aquilo. E a mesma coisa o pai. Enquanto que a criança, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai direto na piscina, né? Então, fica de olho quando você chegar numa casa de veraneio, preste atenção nas crianças, né? E se nesse lugar tiver piscina, vá imediatamente. Eu até recomendo, né, para os pais fazerem revezamento, quem é responsável pela criança, porque água atrai muito e muito as crianças. Um outro acidente que é muito comum em piscina e que não é legal, isso acontece em hotéis, isso acontece também na casa das pessoas, casas de veraneio, é a criança ser sugada pelo sistema de filtração da água, né? Que tem aqueles ralos, e aqueles ralos, eles têm um poder de sucção muito grande. Aí o que acontece? Normalmente, quem tem cuidado, né, tanto hotel quanto pessoas particulares, tem um dispositivo de segurança que você coloca na piscina e aquilo evita que a pessoa seja sugada. Mas há muitos hotéis, há muitas casas que não tem isso e acontece acidentes com a criança sugada e ali se você tentar só puxar a criança, é muito difícil você conseguir ir contra essa sucção. Então eu falaria para vocês, quem tiver uma piscina de um hotel, uma piscina particular, prestar atenção onde estão esses ralos e mostrar isso para a criança e falar para ela, evite essas áreas, né? Como eu disse, há muitos hotéis que têm esse sistema de proteção, mas outros que não têm. Já aconteceram muitos acidentes com criança por causa disso. Se você tiver numa casa que você alugou, uma coisa que você pode fazer e eu super recomendo é você desligar o sistema de filtração da piscina enquanto as crianças estiverem brincando. Eu até recomendaria para fazer isso durante
todo o dia, né? Começar já pela manhã, quando você levanta, você imediatamente desliga o sistema de filtração e você volta a ligar somente no período noturno, né? Isso evita acidentes e é claro, né? Acidente com água é muito triste, né? De ver, e é muito sofrido também, né? E também seria interessante ensinar as crianças, né? Que quando elas estiverem numa situação onde um adulto ou outra criança maior do que ela estiver se afogando, para ela não pular na água e tentar ajudar, para ela imediatamente chamar um adulto para ele sim ajudar, porque a pessoa quando está se afogando, ela tem um momento onde ela está no desespero, né? E ali ela se agarra a qualquer coisa, ela já não está pensando mais, ela tem esse instinto de agarrar. E com isso é uma situação muito perigosa, onde dois podem morrer afogado, porque se não é uma pessoa que saiba salvar uma pessoa numa situação dessa, é bem provável que as duas afoguem, porque a outra vai se agarrar com todas as forças naquilo que ela achar. Também é interessante você colocar objetos, né, à beira da piscina, que a criança possa jogar e a pessoa se agarrar e não afundar, né? Tipo aquela boia ou até mesmo aquelas pranchas de body de surf, sabe aquelas pequenas, eu nem sei como é que chama aquele esporte, né? E para a criança poder ajudar, mas o principal é que ela não entre na água, que ela chame por ajuda, né? É igual crianças pequenas em piscina de hotel, né? Isso é uma coisa, mas tem o salva-vidas, então eu não preciso me preocupar com as crianças. O salva-vidas, gente, ele não é babá. Ele não vai ficar de olho no seu filho especificamente. Eu já vi acontecerem muitos acidentes em piscina de hotel, apesar de ter o salva-vidas, porque ninguém estava olhando a criança. E a criança afogou, ninguém viu e muito azar da criança, né? Eu recomendo duas coisas. Primeiro, que sempre um adulto supervisione as crianças e lembre-se que criança não pode cuidar de criança, principalmente crianças que são menores de 4 anos de idade, sempre devem estar sob a supervisão dos pais, né? E quem não sabe nadar tem que estar ou com um colete, o colete salva-vidas. Esse é o que eu mais gosto, porque ele é bem firme no corpo da criança, mas ele não pode ser usado em bebês, né? Porque bebês, eles uma das partes do nosso corpo que menos cresce é a cabeça, né? Em bebês, normalmente a cabeça corresponde a 1/3 do peso dele. Então, se você coloca uma criança com um colete, ela vai virar. Então, por isso, o colete para crianças assim acima de 2 anos é o melhor. Ou então, se você no caso de que para quem não pode, no caso de quem não tem o colete, é também colocar aquelas asinhas, sabe aquelas asinhas nadadeiras? Coloca aquilo no braço da criança e não tire, porque aquilo é que vai garantir a segurança da criança em lugares assim de risco, como piscina, né? Isso é muito importante, gente. Deixa eu ver aqui. Então, aí como eu falei, né? Se você estiver assim numa chácara, num sítio, faça uma investigação de como que é aquele local, quais são os perigos que está naquela região. Informe-se sobre riachos, sobre lagos, sobre rios, porque mais uma vez, criança é muito atraída por água, né? E muitas vezes a gente deu uma olhadinha assim, não sabe como é a região e de repente tem um lago, tem um riacho e a criança acaba tendo um acidente ali. Inclusive, quando eu estava na quinta série, né, no Brasil, na quinta série na escola, eu me lembro que um amigo meu, ele morreu assim, né? Os pais foram para uma chácara, eles alugaram uma chácara e nessa região, não dentro da propriedade, né, mas na região onde a chácara estava, não muito longe da chácara, tinha um riacho e ele foi
para esse riacho, ninguém sabia, ele foi sozinho, inclusive, né? E aí, como ele desapareceu, foram buscá-lo, né? Aí, infelizmente, a família encontrou a criança, naquela época ele tinha mais ou menos uns 11, 12 anos de idade, e ele tinha se afogado nesse riacho que estava lá perto da propriedade, né? Eu morei numa região que era cercada por água, né? Eu venho da região de Interlagos, em São Paulo, como o nome diz, é entre lagos, né? É uma região que é toda cercada por rio e por represas, e eu me recordo muito que alguns amigos meus, eles morreram afogados porque de onde eu morava até a represa não era muito longe, era mais ou menos 1 quilômetro de distância, né? 1,5 quilômetros. E as crianças estavam brincando na rua e elas iam sem avisar os pais nem sabiam que as crianças estavam indo para lá. E aí aconteciam acidentes, né? Um dos acidentes mais comuns lá era as pessoas cavavam, na época da seca, elas cavavam ali na beira da represa para tirar a areia para construir casas, né? E aí o que acontecia? Ficava aquele buraco. Quando chovia, aquele buraco estava coberto. Aí as crianças estavam no raso e de repente caía naquele buraco, né? E isso aconteceu também com um amigo meu, ele morava lá na rua da minha casa e ele foi para a represa sem permissão e sem conhecimento dos pais e também morreu também numa idade de 10, 11 anos, né? E é muito triste de ver isso. Nesse caso é muito difícil, não sei, eu não quero culpar nenhum pai ou mãe, né? Porque se o seu filho te falar, eu tô brincando aqui com os vizinhos e de repente ele vai embora, como é que você pode culpar um pai por isso, né? Então preste atenção onde há água com as crianças, né? E como eu falei também das multidões, né? Eu falei para prestar atenção com as crianças na multidão, porque na multidão é muito fácil se perder. E multidão também tem um problema, né? Se você está assim num show, você está num lugar onde está tendo uma atração e as pessoas estão muito próximas uma da outra, ali é uma situação de perigo, né? Tanto de se perder ou como se dá um pânico no meio da multidão, das pessoas pisotearem umas às outras ou a pessoa morrer por asfixia, porque ela não consegue ela não consegue movimentar o tórax, né? Ela é exprimida pela multidão e ela acaba morrendo asfixiada porque ela não pode respirar, né? Então, se você puder evitar multidões com criança, evite, né? Eu não gosto de levar o meu filho a shows, essas coisas, justamente por causa do perigo. Tem o perigo do pânico, que leva a multidão a sair de forma desesperada e com isso pisoteiam outras, e tem o problema da asfixia, né? Outra coisa é o mar é muito perigoso, né? Se o mar está muito agitado, gente, não deixe as crianças entrarem. O mar tem uma força incrível que é sempre subestimada, tanto por adultos que sabem nadar, e principalmente por crianças, né? Criança não tem noção do perigo. Ela acha que tá lá no mar, legal, vamos pegar uma onda, não sei o quê, mas é super perigoso porque ele tem assim como ele te leva pra praia, ele tem um poder muito maior ainda de te levar para dentro dele, né? E como eu disse, o mar é assim, eu não gosto de entrar no mar. Só se for um mar assim muito tranquilo, com ondas, não gosto. Eu lembro uma vez que eu estava no Rio de Janeiro, na praia de Ipanema, né? E tinha uma menininha sentada assim, ela tinha uns 2 anos de idade mais ou menos. Ela estava sentada na areia, mas bem distante da onde estava o mar, pelo menos assim uns 10 metros de distância. De repente veio uma onda tão forte que ela chegou onde a menina estava e saiu levando a menina, né? O pai viu aquilo e correu atrás e conseguiu pegar a menina. Eu fiquei impressionada com aquilo, eu falei, meu Deus do céu, né? Ou seja, mar é uma coisa assim
muito imprevisível. Então, se tem ondas, fique de olho nas crianças, não deixem que elas brinquem sozinhas, né? Agora sim, e sempre, mesmo que se o mar estiver calmo, preste atenção nas crianças, porque elas subestimam o perigo, né? Inclusive, um dos grandes perigos do mar são as correntes marítimas. Elas causam muitos afogamentos, né? E inclusive com pessoas que sabem nadar. Aqui onde eu moro eu moro no litoral, uma coisa assim um caso muito assim inacreditável, né? Os pais estavam com a criança no mar, né, brincando, e eles tinham daqueles colchões, que é uma boia, né? E aí o que eles fizeram? Eles colocaram a criança em cima daquela boia. Aí o que aconteceu? Eles não sabiam, mas aquele local onde eles estavam era onde tinha uma corrente marítima. Aí o que aconteceu? A corrente marítima levou a boia com a criança embora. E aí os pais tentaram nadar até a criança, não conseguiram. E aí o que eles fizeram? Chamaram o corpo de bombeiros, os salva-vidas, né? Infelizmente essa história não terminou de uma maneira feliz. Eles encontraram a criança, né? Mais ou menos 1 quilômetro de distância da onde ela estava ou mais, e ela não estava mais nesse colchãozinho, né? Ela caiu do colchão e se afogou. Então, muito cuidado com as crianças em lugares onde tem água. A água é um dos lugares onde mais acontecem acidentes fatais. Então, prestem atenção. E também, gente, lembre-se que criança não toma conta de criança. Principalmente crianças menores de 4 anos de idade têm que estar sempre com a supervisão de um adulto, né? Eu me lembro que uma vez eu estive aqui quando eu estava visitando essa área onde eu moro, né? Para ver se a gente ia gostar ou não de morar aqui. E eu estava num hotel, e esse hotel ficava assim na praia. E eu me lembro de 2 menininhas andando, uma tinha 7 anos de idade, a outra estava com a irmãzinha de 3. E elas andavam assim livremente, os pais nem aí, os pais estavam sentados lá na piscina tomando cerveja, bebida alcoólica, e não se importavam com as crianças, né? Inclusive quando eu vi que elas estavam indo na direção do mar, eu fui atrás. Eu fiquei de olho nelas, e como a praia ali tinha muita pedra, a menorzinha cortou todo o pé, né? E aí, graças a Deus, elas voltaram para onde estavam, né? E a mãe ficou surpresa de que a criança tinha cortado os pés nas pedras, né? Mas ela também não prestou atenção nos filhos. Então, se você está numa praia, se você está num lugar onde tem a água, crianças sempre necessitam supervisão. E é uma supervisão constante, mesmo durante a noite, porque crianças, elas têm ideias assim, mesmo que esteja frio, elas empurram uma ou outra na piscina, e isso não é legal, né? Então vamos prestar atenção nos nossos pequenos, e eu sei que nenhum pai quer que algo de mal aconteça com os filhos, mas é sempre bom estar alerta, né? Porque às vezes a gente prestando assim, dando uma olhadinha nas crianças, evita um grande acidente. E eu gostaria de pedir quem pudesse deixar o seu like nesse vídeo para que mais pessoas possam ver. E se você gostou, inscrevam-se no canal. Esse canal é um canal sobre viagens e imigração. Eu ainda vou dar muitas dicas de como viajar com crianças e tudo mais. Se você gostou, deixa o seu like e inscreva-se no canal. E muito obrigada por participar, por assistir mais uma vez os meus vídeos. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.